Vem aí o Bandeira 2. Toda a editoria de polícia trabalhando a partir de agora com o repórter Eliel Alves e as principais informações policiais da noite e madrugada aqui na Rádio Jornal, no Comando Geral Fim de Semana. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Estudante executado a tiros no bairro do Janga. Motoqueiros matam 2 a bala em 2 Carneiros Baixo. Mulher assassina o companheiro em Santo Amaro com facada no coração. Jovens assassinados a bala no bairro de Peixinhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 6 de julho de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Edilson Silvano Torres, um rapaz com 35 anos, residente na rua 3 Marias, bairro Jardim Primavera, em Camaragibe, e o irmão dele, Raimundo da Silva Torres, eles trafegavam numa motocicleta pela BR-101 em Goiânia, pertinho da entrada de Pontas de Pedra, quando de repente foram surpreendidos por elementos desconhecidos e foram baleados. Edilson Silvano Torres morreu na hora e o irmão dele, Raimundo, ficou ferido. A informação é de que Edilson tinha acabado de sair da antiga PAI, a penitenciária agroindustrial São João, quando foi emboscado e morto. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Alexandre Douglas de Rezende, com 20 anos, residente na rua Olímpio Simeão, bairro Redenção, em Custódia, no interior do estado. Ele foi assassinado a tiros numa casa localizada na rua João Miro, lá no bairro Redenção. A informação é de que Alexandre poderia ter envolvimento no latrocínio ocorrido no último dia 2, cuja vítima foi o mototaxista Emerson de Oliveira Paiva, assassinado a tiros de pistola 380. Juan Vitor Genuíno da Silva Souza, um jovem com 18 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Martins Francisco, pertinho do posto de gasolina de Manezinho, na cidade de Caruaru. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado a bala na rua C, também no interior do estado, num crime de autoria e motivos também desconhecidos. Anderson Aislan da Silva, de 29 anos de idade. Este trafegava ontem à tarde numa motocicleta pela rua Brasília, loteamento Colorado, em Toritama, próxima à caixa d'água, quando foi emboscado e assassinado com vários disparos por elementos desconhecidos, sendo o corpo dele encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Ricardo do Nascimento Silva, 42 anos de idade, residente no bairro Redenção, em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo em Panela de Miranda, também no agreste. Crime de autoria e motivos não informados, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru. Luciano Ferreira de Souza, com 38 anos de idade, residente no sítio Varjão, zona rural de Orobó, no agreste do estado, foi assassinado com disparo de arma de fogo pertinho da residência dele em um campo de futebol. E o suspeito do crime, um tal de Bio de Cazumba, que está foragido. O corpo de Luciano Ferreira de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O ex-presidiário Alexandre Antônio Gueiros Gonçalves de Sá, com 45 anos de idade, residente no bairro Petrópolis, em Salgueiro, no sertão do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no sítio Serra Grande, zona rural de Oricuri, também no sertão. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos, e o corpo de Alexandre Antônio Gueiros Gonçalves de Sá foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. O trabalhador rural Jocinaldo Alves de Alencar, 42 anos, mora no projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, no sertão do estado. Ele foi assassinado a tiros de revólver, foi morto a bala no sítio Rancho da Prensa, em Dormentes, também no interior. O corpo de Jocinaldo Alves de Alencar foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Leandro Soares de Melo, 26 anos de idade, conhecido por China,
foi assassinado a bala ontem por volta das 6:30 da noite, na rua Manuel de Barros, Anunciação, em Lagoa de Itaenga, no interior do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Aldemir Cândido da Silva, com 19 anos, este foi assassinado a pauladas no Engenho Primoso, em Água Preta, no interior. Foram elementos desconhecidos que cometeram o crime, cujos motivos não foram informados. Agora vamos voltar ao caso daquela mulher que foi espancada e teve o corpo queimado. Isso aconteceu em Cortês. Detalhes com a repórter Elis Martins. Violência contra a mulher de 23 anos espancada e com o corpo queimado em Cortês deve deixar sequelas. Alice Santos da Silva permanece internada no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, em estado grave. A jovem respira com a ajuda de aparelhos, pois está com queimaduras em 30% da superfície do corpo. Além disso, apresenta consequências do politraumatismo decorrente das pauladas que recebeu. A agressão física tem perfil de tentativa de homicídio e ocorreu em um bar na rua Barros Barreto, no centro do município de Cortês. Alice Santos da Silva teria sido atacada por um casal que ainda não foi identificado. A polícia desconhece a motivação do crime. Os médicos explicam que as próximas horas serão decisivas para a melhoria do quadro clínico da paciente. O chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração, Dr. Marcos Barreto, se mostra preocupado. Uma paciente muito agredida, se bateu muito. Uma paciente que tem essa hemorragia subaracnoideia, uma paciente que está na ventilação mecânica, é uma paciente que tem uma queimadura extensa, né? Então tem essas fraturas, inclusive. Isso é uma paciente de longo prazo. Se ela sai, é uma paciente que vai precisar de muito apoio depois, inclusive fisioterápico, e ver quais são as sequelas que ela vai ter para se poder fazer alguma coisa. Já fizemos toda a limpeza da área, retirado tecidos vitalizados. O pessoal da ortopedia veio, nos ajudou no sentido de fazer imobilizações dos braços. Foi feito as tomografias, está sendo acompanhada também pela equipe de neurocirurgia e cirurgia de trauma, ou seja, a parte da cirurgia geral também. Elis Martins para o Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas foram registrados 17 homicídios no estado de Pernambuco, 17 assassinatos. Foram 11 no interior e 6 no Grande Recife. Este ano, desde o dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 2.155 assassinatos em Pernambuco. Foram 1.296 no interior e 859 no Grande Recife. Estudante executado a tiros no bairro do Janga. Motoqueiros matam 2 a bala em 2 Carneiros Baixo. Mulher assassina o companheiro em Santo Amaro com facada no coração. Jovens assassinados a bala no bairro de Beijinhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte M780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a ônibus, 6 coletivos assaltados, 2 do segmento BRT. Por volta das 8:30 da noite de ontem, foi no terminal rodoviário de Catamarã, no bairro de Candeias, que o ônibus da Valgurema foi assaltado. Fazia a linha Piedade Shopping. 2 elementos, um deles com a pistola, roubaram a renda e pertence dos passageiros. Por volta de 12:50 de ontem, no bairro do Salgadinho, em Olinda, o alvo foi um ônibus do BRT. Fazia a linha Pelope da Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 10 da manhã, na PE15, nos Botins de Olinda, outro BRT assaltado. Fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Às 3:30 da tarde de ontem, na Avenida Sul, bairro de São José, coletivo da Metropolitana assaltado. Fazia a linha Jaboatão, Parador, e foram só os passageiros roubados.
assaltados por volta das 6 da noite, na boquinha da noite, nas proximidades do viaduto Capitão Temudo, na comunidade da Cabanga, ônibus da Borborema foi assaltado, só os usuários roubados. O coletivo fazia a linha P15 Boa Viagem. E por volta do 12h40, na Avenida Cruz Cabugá, pertinho do Hospital de Santa Casa de Misericórdia em Santo Amaro, mais um BRT assaltado, fazia a linha P15, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, foram 6 ônibus assaltados nas 24 horas. Neste mês de julho já foram registrados 40 assaltos e no ano 1.319 assaltos a coletivos. Um homem foi encontrado morto boiando em um canal na Avenida 21 de Abril em São Martim. Pessoal do Corpo de Bombeiros foi ao local e resgatou o cadáver, que foi encaminhado ao IML, e a vítima ainda não foi identificada. O garotinho Ikili Rabili Lima Silva, de 5 anos, morreu afogado numa cisterna no quintal de uma residência no bairro São Miguel. Foi na residência dele no bairro São Miguel, em Santa Cruz do Capibaribe, onde morava com a mãe e outros 8 irmãos. A criança ainda chegou a ser levada para o hospital local, mas já chegou sem vida. O travesti Antônio José Marcolino de Santana, com 37 anos de idade, residente na rua 1º de Maio, 56, no bairro do Salgado, em Surubim, no Agreste do Estado. Ele agrediu a pauladas o companheiro dele, Sebastião Antônio da Silva, de 62 anos. 62. O Sebastião, o idoso, foi socorrido no Hospital São Luís. E o próprio travesti, que estava com ciúmes do companheiro com a viúva vizinha lá, ele foi quem socorreu o namorado, mas acabou preso. Ele foi levado para a delegacia, foi ouvido e liberado. Marcela Maria Guerra dos Santos, com 56 anos de idade, foi baleada no pátio da Feira de Toritama, no Agreste do Estado, por 2 marginais numa tentativa de assalto. Marcela Maria Guerra dos Santos foi atingida no braço esquerdo e socorrida no Hospital Regional do Agreste, na cidade de Caruaru. Felipe Antônio Alves da Silva, um jovem com 21 anos de idade, residente na rua Primavera, no bairro do Planalto, em Abreu Lima, foi agredido a bala num atentado de autoria e motivos não informados. Felipe Antônio Alves da Silva foi trazido para emergência aqui do Hospital da Restauração. Isaías Brito da Fonseca, com 42 anos de idade, residente na rua Pajeú 625, no bairro do Jardim Paulista, em Paulista. Ele foi espancado, brutalmente espancado, e socorrido aqui no Hospital da Restauração. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Josué Jorge Silva de Lima, com 34 anos de idade, residente no loteamento Sítio das Acácias, em Siriaém, sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado, sendo levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Agora vamos voltar ao assunto do médico que foi encontrado morto em Aldeia. A repórter Natália Hermosa traz os detalhes. Defesa vai solicitar o relaxamento da prisão da mulher e do filho mais velho do cardiologista assassinado em Camaragibe. Jussara Rodrigues da Silva Paz trabalhava na farmácia do ambulatório do Hospital Barão de Lucena, na Iputinga. Ela estava de férias, já que a princípio ia viajar com o marido e os 2 filhos para Miami, nos Estados Unidos. A polícia diz que durante o sumiço do marido, a esposa demonstrou frieza e chegou a dizer que o médico poderia estar na Rússia para ver a Copa. A mudança de atitude da farmacêutica ocorreu quando os peritos se aproximaram da cacimba na área de lazer do imóvel. A tragédia em família chocou os parentes da suspeita, que é natural da cidade de Campo Alegre de Lourdes, no estado da Bahia. O advogado de defesa discorda da prisão temporária, por considerar a existência de outras medidas restritivas. Alexandre Oliveira questiona o entendimento do judiciário. É normal a decretação da prisão temporária nesse tipo de caso, mas o caso deles, por exemplo, no meu entendimento, não haveria necessidade de ter decretado a prisão temporária, tá? Eles poderiam, por exemplo, poderia ser decretado uma medida pelo juízo, pela juíza daqui, de que eles não se aproximassem da residência, tá? Que ficassem residindo na casa de um parente e não pudesse se aproximar da residência, alguma coisa nesse sentido, porque a prisão, se você analisar direitinho, ela é, como se diz o termo jurídico, ela é a última rádio, é a última coisa, a última opção é a prisão.
tem alguma opção antes da prisão, se tiver alguma opção antes da prisão, tem que ser usado. Isso é o que diz o direito. Se tiver alguma opção, usa, tá? A prisão é a última rádio. Então, se decreta de imediato, tinha alguma opção de manter eles acautelados em algum canto, de ir para uma prisão residencial em algum local, não haveria necessidade de decretar a prisão de ambos, se todos dois têm emprego, têm profissão definida. Atencioso e discreto. Colegas de trabalho e pacientes lembram com carinho do cardiologista. Denison Paes da Silva era formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e em Direito pela Uninasal. Como médico, atuou nos hospitais do Exército na Boa Vista, das clínicas na UFPE e no Getúlio Vargas em Casa Amarela. Os vizinhos, ainda chocados, evitam dar entrevistas, mas comentam que a família era bastante reservada. O cardiologista iria retornar de férias ao ambulatório do Procap em Santo Amaro justamente nesta quinta-feira. Na escala, o médico trabalhava 3 vezes por semana, com uma média de 10 consultas a cada jornada. Caroline Rangel, enfermeira do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, lembra da tranquilidade do doutor. Trabalhamos no ambulatório de curativos, que é diariamente, então o consultório dele ficava na frente do nosso. Sempre que precisávamos de ajuda, de apoio, de alguma avaliação para algum paciente que necessitasse de antibiótico terapia ou avaliação médica, precisávamos da ajuda dele, ele sempre estava disposto a ajudar. Ele sempre mostrou-se prestativo, né, e colaborativo com a equipe, pelo menos com a convivência que eu tive com ele. Ele tinha muitos pacientes. Bastante, porque ele trabalhava mais de um dia na semana. Era frequente a presença dele no ambulatório. É uma perda chocante, né, que todos ontem apresentaram-se muito como um crime bárbaro, né, chocados realmente, e é uma perda irreparável, tanto para o serviço como para a família, os pacientes que ele dava assistência. Realmente é uma perda muito significativa. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estudante executado a tiros no bairro do Janga. Gutenberg Corrêa Gomes dos Santos, jovem com 22 anos de idade, estudante, residente na rua Jupi, no bairro do Janga, em Paulista, foi assassinado pertinho da residência dele com disparos de arma de fogo por 3 homens que fugiram num carro não identificado. O estudante estava com um filhinho de apenas 1 ano e meio no colo, próximo de casa, e aí foi obrigado a colocar o filho no chão para ser executado. Os motivos são desconhecidos e o corpo dele encontra-se no Instituto de Medicina Legal. Motoqueiros matam 2 a bala em 2 Carneiros Baixos. 2 rapazes que ainda não foram identificados foram assassinados a bala ontem por volta das 7h30 da noite na rua Tambaú, que fica em 2 Carneiros Baixos, no Jaboatão dos Guararapes. O crime cometido por 2 homens numa motocicleta. De acordo com informações, os rapazes que morreram, eles estariam numa carroça de tração animal, uma charrete, e aí estariam praticando assaltos quando foram assassinados pelos motoqueiros. Mulher assassina o companheiro com facada no coração em Santo Amaro. Um homem foi assassinado esta madrugada por volta das 4 horas no Beco do Supapo, no bairro de Santo Amaro. A identificação da vítima não foi fornecida. A mulher dele, suspeita de cometer a morte, assassinar o companheiro com facada no coração, Adriana Maria Costa, de 46 anos de idade, está foragida. Matou o marido com facada no coração, está foragida. E antes, brigas e mais brigas, inclusive numa dessas brigas, ela havia ateado fogo nos pertences do companheiro. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovens assassinados a bala no bairro de Peixinhos. Giovanni Marcelo dos Santos, de 19 anos, e Jamerson Lima da Costa, 20 anos, foram assassinados a bala na rua Beira Rio, no bairro de Peixinhos e Olinda, por 3 homens desconhecidos. E a única informação é de que os jovens, eles estariam envolvidos com tráfico de drogas. É essa linha de investigação na polícia. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.
clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.